Assim afirmou Aristóteles. Seja um pensador livre e não aceite tudo o que ouve como verdade. Seja crítico e avalie as coisas nas quais você acredita. E assim afirmou o espírito Shaolin na obra Ave Luz, por João Nunes Maia. Uma mensagem que ele testemunhou do próprio Cristo a Mateus. Na verdadeira acepção da palavra, ninguém cura ninguém. Nós podemos servir de alento para os enfermos se curarem a si mesmos. No entanto, essa realidade só poderá ficar em evidência para um futuro muito distante, e já passou quase meio século. Por enquanto, é bom que a ilusão se manifeste, para que os enfermos, pela força da própria dor, conheçam a si mesmos e façam uso do que têm em seus corações, depositados por Deus, que é o Pai de todos, gerador do amor universal. Quem espera a cura fora de hora, ainda desconhece os remédios existentes por dentro, que, por vezes, deixam parecer habilidades exteriores, que podem ser chamadas de alívio. A verdadeira cura, o restabelecimento completo da alma e do corpo, vem da fonte inesgotável do Espírito, que não foi feito enfermo, mas com perfeita saúde, porque o Espírito, a sua essência, é virtude pura. Se queres ser, e a bem dizer, vai ser um terapeuta volante em nome da caridade. Ao curares os corpos, não te esqueças das almas, de propiciar a elas meios de autoconhecimento, por ser esse meio um caminho ou uma semente de luz que cresce na temperatura do amor concebido pelo coração. Mas antes, meu filho, disse Jesus a Mateus, antes, meu filho, de pretender curar os outros, deve principiar a cura de ti mesmo, com esforço próprio, na feição de disciplina e educação de costumes antigos, que o progresso não aceita mais. Então, essa situação, esta lição da obra Ave Luz, e a lição chama-se A Dor, aconteceu quando Mateus, acreditando que podia curar também, porque Jesus falou, farão que agora faça e muito mais, e ele foi e impôs as mãos sobre um jovem muito sofrido, parece que quase 20 anos de sofrimento. E quando terminou, o jovem morreu. E ele ficou no desespero, mas o pai do próprio jovem o consolou. Falou, você o curou, você o libertou do sofrimento. E ele não ficou muito convencido, aliviou um pouco. Mas ele invocou Jesus. E essa mensagem foi a evocação de Jesus que apareceu para ele e disse, entre outras coisas, as palavras que dissemos. Que a verdadeira cura está dentro de cada um. Depende da nossa própria transformação. E que não queiramos a cura fora de hora sem essa transformação. Porque ele foi muito claro ao dizer, após restabelecer a saúde de alguns,
mas sempre afirmando a sua fé te curou, ele recomendava: vá e não voltes a pecar. Não volte a fazer as mesmas coisas que te levaram a adoecer, para que não te aconteça coisa pior. E hoje você vai ver isso. A recidiva do câncer normalmente é mais violenta do que a primeira manifestação. Porque houve a manifestação, houve a assistência, não houve a mudança real, e ela volta um pouco mais violenta do que a sua primeira expressão. A nossa série, o Sublime Viandante, na qual o pensamento de Ramatiz determina que um dia seremos magos siderais. Já falamos N vezes que o espírito é a soma de todas as nossas vivências e a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura e a soma das experiências desta encarnação. O nome real da série é o Sublime Viandante e o Mago Sideral. Esta é a 34ª parte. Já estamos com quase 2.000 slides nessa série. E hoje, motivos da recidiva do câncer. A parte 2 e a última. Depois nós vamos para a radioterapia e as cirurgias. Só tem um tópico com 2 perguntas. Como sempre, relembramos o já dito e às vezes acrescentamos um ponto no conto que lhe foi contado. E o que já foi dito, que o câncer, embora não se possa provar o seu contágio frontal entre os seres humanos, sob visível observação de laboratório, é capaz de ser transplantado ou contagiar o mesmo hospedeiro que já foi, ou melhor, que já o manifestara anteriormente. Então, só pode contagiar o hospedeiro que já o manifestara. Então, aquele tecido, se colocado nos tecidos adjacentes ou próximos, ou até à distância, se ele manifestou anteriormente e não mudou o comportamento, pode desenvolver outra vez, que nós chamamos de recidiva. Mas um outro ser que não tem ambiência jamais será contagiado com tal tecido ou com tais células. É por isso que alguns cancerologistas argumentam não ser conveniente praticar-se qualquer incisão cirúrgica nos neoplasmas, nem mesmo no caso da biópsia, para comprovar-se o diagnóstico de sua malignidade, pois asseguram que as células cancerosas podem se irritar no sentido de rebelar-se mesmo ou ser movimentadas para outros tecidos. E neste movimento, nesta perturbação, propagando-se morbosamente pelo organismo do paciente. Por exemplo, eu vou arrancar uma porção de tecido, parte desse tecido que foi mexido, ela se movimenta e pode entrar na corrente sanguínea, viajar, e se tiver um outro setor propício, mesmo que não foi comprovado aqui, ele já pode aparecer também por lá. No entanto, sabemos que a recidiva da rebelião celular só se efetua quando também continua a alimentação mórbida oculta no perispírito, pois a energia letal mínima que algumas células físicas possam carregar
no seu núcleo e afetar a intimidade dos tecidos sadios, circunvizinhos ou à distância, se for no rim, por exemplo, aparecer lá no fígado ou em outro lugar, ou ali nos tecidos adjacentes, se for num, aparecer no outro. Então, essa malignidade celular não é suficiente para produzir novo foco cancerígeno secundário, salvo se o paciente não mudou o seu comportamento. Então, agora, alguns lembretes que nós vamos usar durante a nossa fala. Quando falarmos do dedo anelar, estamos falando desse segundo do mínimo para o dedão, para o que nós chamamos de polegar. E aqui na mão direita, quando a gente fica noivo, aliança de compromisso. E aqui, quando casamos, aliança de compromisso, também de casamento. No caso da minha, está aqui há quase 45 anos. Ou melhor, ficou 2 anos aqui, pouco mais de 43. E algumas coisas que nós vamos mostrar mais. Normalmente chamamos, no popular, braço, do ombro até a mão. E na realidade, o nome científico, aqui é braço, do cotovelo até o ombro. E do cotovelo até a mão, até aqui assim, antebraço. E depois a mão com seus dedos. Porque nós vamos usar isso lá na frente. Então, tudo isso tem o seu objetivo lá mais adiante. E, entre outras coisas, vamos falar, pego no dicionário do Google, de esoterismo com S e exoterismo com X. Então, quando falar eu, por exemplo, sou um esoterista, porque o esoterismo com S, então, ele se refere a conhecimentos ou a ensinamentos reservados para um grupo seleto de iniciados. Se você tiver coragem de passar pelos abismos e os tormentos que passamos, pode ser para você o esoterismo com X, que aí é para todo mundo. Então, enquanto o esoterismo com X, o exoterismo, abrange o conhecimento acessível ao público em geral. Então, se todo mundo estiver pronto para passar pelos mesmos abismos, pelos mesmos vestibulares, pelos mesmos tormentos, pelas mesmas agressões, calúnias, difamação e tudo mais, serve, então, a gente elimina aqui o esoterismo com S e fica só esse aqui, que serve, então, para todo mundo. Mas aqui, normalmente, para o geral, algo mais água com açúcar. E aqui o com S é café com leite, requeijão, rapadura e mais alguma coisa para dar sustância para passar pelas situações. E quando falarmos de teosofia, na realidade aqui, que é a parte filosófica, que aqui está falando. Então, teosofistas são seguidores da teosofia, uma doutrina filosófica e religiosa que busca o conhecimento direto dos mistérios da vida. Também somos teosofistas, como espíritas. Busca também da natureza e da divindade, com raízes no antigo gnosticismo e neoplatonismo. Então, nós vamos buscar dessas raízes. Aqui, você vai lembrar de Platão e etc., e até antes, e aqui, do gnosticismo. E o termo teosofia vem do grego, que significa sabedoria divina. Então, no Espiritismo, estamos buscando essa sabedoria divina. Então, você viu que tanto os esoteristas, quanto os exoteristas, quanto os teosofistas, não estudam outra coisa senão o Espiritismo, uma fração.
E Rosa Cruzes, o que significa Rosa Cruzes quando você ouvir dizer. Ou Ordem Rosa Cruz. É um movimento filosófico iniciático, à semelhança do esoterismo com S, e tradicional. Não religioso, a diferença agora é que ele não é religioso, e também apolítico, que se dedica ao estudo da natureza, do universo físico e o domínio espiritual. E do domínio espiritual buscando o desenvolvimento integral do ser humano. Pode ver que o Espiritismo é a síntese de tudo isso e um tanto mais. E ainda vamos falar da palavra que nós vamos usar, o extirpar e amputar. Então, de acordo com a língua portuguesa, extirpar e amputar são verbos que descrevem ações de remoção, mas com diferentes contextos e significados. Extirpar geralmente se refere à remoção completa de algo, como uma doença, uma ideia ou uma planta, incluindo suas raízes, com o objetivo de erradicá-la. Se for um tumor cancerígeno, todas as suas raízes, vai extirpá-lo de vez. Já amputar significa remover cirurgicamente uma parte do corpo, como um membro, geralmente como medida para tratar uma doença, uma lesão grave. Feito isso, tome água, tome bastante ar, não precisa tomar bastante água não, a água é só um gole. Agora respire fundo e vamos estudar. Já falamos com Aristóteles, você não tem que acreditar em tudo que ouve, nem em Ramatiz, nem em nós. E a pergunta é, poderíeis dar-nos algum exemplo, algo material, quer dizer, palpável, que pudesse esclarecer-nos melhor esse assunto da recentiva? Repetimos 2 pontos. Separa um pouquinho, repetir o quê? O que você está repetindo? A recendiva cancerosa só ocorre quando ainda continua a circular o elemento virulento no perispírito do operado e capaz de nutrir nova tumoração. E quando fala só ocorre, não tem outra possibilidade. Então, a recidiva cancerosa só ocorre, somente ocorrerá quando ainda continuar a circular em nosso psiquismo a magia mental, a magia verbal, a antifraterna, a bruxaria, a magia negra no nosso comportamento, que vai alimentar esse elemental virulento, que é uma força criadora que se tornou destruidora como um morbo deletério cravado em nosso perispírito. E hoje vocês vão ter a prova, porque eu sempre falei isso. Perispírito é uma coisa, duplo etérico é outra coisa, que nós chamamos também de modelo organizador biológico. Duplo etérico é o que está entre o corpo e o perispírito. Então vamos de novo, de carreirinha. A recidiva cancerosa só ocorre quando ainda continua a circular o elemental virulento no perispírito do operado e capaz de nutrir nova tumoração. Se você se esforçou ao extremo, extirpou o órgão ou amputou parte do teu corpo para tentar eliminar o morbo deletério que foi drenado para o físico, e só existe um resquício mínimo no perispírito e você está esforçando para mudar, então não vai haver recidiva. Mas se não houve a drenagem adequada,
e você ainda continua, eu ou qualquer um de nós continuamos com o comportamento indevido, vai haver a recidiva tanto nos tecidos adjacentes ou mais distantes. De apoio físico, em que se afirmava repetidamente, o miasma invisível e responsável pela desarmonia na base coesiva das células. Porquanto é perfeitamente lógico que os ferros cirúrgicos não podem exterminar o processo mórbido no perispírito, porque são instrumentos físicos para um corpo tangível. Embora este corpo seja tangível na dimensão que lhe é própria, ele não só é intangível e invisível aos instrumentos e aos olhos humanos que não têm vidência nem clarividência ainda. E quando falamos subrepticiamente, então de maneira subreptícia, quer dizer, feito às escondidas, sorrateiramente. Traiçoeiramente a coisa vai acontecendo porque não deixamos de falar mal, de desejar o mal, de causar dissensões, de fazer coisas indevidas. Porquanto é perfeitamente lógico que os ferros cirúrgicos não podem exterminar o processo mórbido no perispírito, que é um estado psíquico-emocional, que é um pensamento negativo, a magia mental. É a palavra maldita, é a magia verbal. E tanto o pensamento quanto a palavra pode ser provocado por minhas emoções e sentimentos, que vai dar origem tanto a um quanto ao outro. E, por intermédio de ambos, eu posso criar o que chamamos de magia antifraterna, a fofoca, a maldade, a maledicência e causar dissensões. Ir até para a parte prática e praticar a bruxaria, a magia negra, aqui já no tangível mesmo, se for o caso. E tudo isso são responsáveis porque o câncer é o karma do prejuízo moral e espiritual e até material que damos aos outros. Porventura, deve-se considerar esgotada a água de um reservatório só porque se retira dele um vasilhame cheio de líquido? A gente pode considerar que tirou todo o líquido? Então, com a cirurgia, extraindo um pedacinho de um tecido ou o órgão inteiro, não vai extrair o morbo deletério que está no perispírito, às vezes, milenarmente sendo gravado. Então é fora de dúvida que, aberta novamente a torneira, o líquido há de extravasar, vai vazar outra vez. Quer dizer, durante a cirurgia, o tratamento, a rádio, a química, tudo aquilo eu viro um santo. Sarei. Aí começa a fofoca, a inveja, a maldade, maledicência, etc., a mentira. Abrir a torneira outra vez. E aí a coisa pode vir pior do que antes, como nós já falamos. Em analogia rudimentar, poderíamos dizer-vos que a simples extirpação de tumores cancerígenos não significa a retirada do último balde da água do reservatório mórbido do perispírito, motivo pelo qual a mutilação cirúrgica não proporciona a cura definitiva do enfermo. Já falamos isso centenas de vezes e não permitimos que fosse feita conosco por conta disso. Porque se não curar a causa, não vai desaparecer o efeito. Se tira um órgão e não muda a causa, ele vai aparecer no órgão mais frágil que tiver
próximo ou à distância. Então, em analogia, ele está fazendo uma analogia rudimentar, uma coisa muito simples. Poderíamos dizer-vos que a simples extirpação de tumores cancerígenos tirou um tumor do seio, ou do fígado, ou em qualquer outro lugar. Então, a simples extirpação, mesmo que arrancou com raiz e tudo que foi visto, não é garantia de cura. Não significa a retirada do último balde, da última célula cancerígena, da água do reservatório mórbido da magia mental, verbal, antifraterna e etc., que está lá no perispírito do paciente. Motivo pelo qual a mutilação cirúrgica não proporciona a cura definitiva do enfermo. O que proporciona a cura é tomou ciência do diagnóstico, que a maioria dos diagnósticos são contestáveis. Isso já está sendo levantado por vários médicos e cientistas, e contestáveis, melhor dizendo, porque não se sabe ainda de fato, em sentido profundo, fazer um diagnóstico preciso do que realmente é. Por enquanto, vai demorar um bom tempo. Então, trata-se muitas situações, como nós já mostramos, como se fosse e não é. Então, fica a dica. Parte cirúrgica, medicamentosa, não quer dizer cura do câncer. Louvamos o esforço da medicina e dos seus sacerdotes, porque é um sacerdócio ser médico e também ser professor. Mas, curando o efeito, não elimina a causa. Ou até aliviando somente. Então, os espíritas, os esoteristas com S, os teosofistas e os Rosacruzes sabem que entre o corpo carnal e o perispírito, o homem ainda possui um outro veículo energético chamado de duplo etérico, que nós chamamos de triplo etérico, o qual é portador dos centros de forças etéricas ou chakras, que são responsáveis pelas relações mútuas entre os dois mundos. E nós sabemos que ainda antes desse, entre esse e o próprio perispírito, ainda existe uma outra energia, chamada de tela etérica, que não é o duplo etérico, nem o triplo etérico, como nós chamamos, porque ele é feito de princípios vitais, fluidos vitais e energias vitais. Então é um triplo, ele tem 3 dimensões e inicialmente 4 funções. Então existe a tela etérica, que segura as perturbações vitais e físicas para não perturbar o perispírito emocional e segura o povo de lá para não manifestar-se cá. E essa tela etérica depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, palavras e atitudes para se fortalecer para que isso se dê de maneira satisfatória. Do contrário, um pensamento negativo rompe essa tela, enquanto a droga, como o tabagismo, o alcoolismo e vários outros, vai enfraquecendo ou petrificando-a gradativamente. Mas somente uma palavra mal dita ou dita mal, um pensamento desordenado, uma emoção desgovernada, já é o suficiente para furar buracos, romper essa tela etérica. E chakras existem não somente no duplo etérico, em todos os corpos, porque são túneis do tempo, buracos de minhoca, reatores, transformadores, desde o centro coronário que está em conexão com o divino, que está lá no corpo celestial, no átmico, ou, para nós, o corpo causal de fato,
Ele vai existir a duplicata aqui no duplo etérico, o seu ponto de representação, mas eles existem em todos os corpos. O corpo mental é mais exatamente do chakra frontal. O corpo dos desejos é mais exatamente o corpo do centro laríngeo, mas tem a representação de todos. É como um país que tem as suas embaixadas. Então ele está lá no lugar X, mas tem as suas embaixadas em todos os países com os quais se relaciona. E esses chakras também são semelhantes. Como o chakra cardíaco é o chakra do corpo emocional, assim como o chakra gástrico é o chakra do corpo dos instintos. O esplênico é o chakra do corpo vital ou duplo etérico, assim como o chakra genésico é o chakra do corpo natural, como o chakra básico é o chakra do corpo kundalínico. Tome mais água. Então, o duplo etérico situado entre o corpo físico e o perispírito do homem serve de canal para a descida do resíduo cancerígeno que se transfere novamente para a carne após a ablação de qualquer órgão ou amputação de um membro canceroso. Então, aqui normalmente a ablação a gente chama de extirpação e aqui a amputação em si. Então, o duplo etérico, mais uma vez, o corpo, que é o modelo organizador biológico, que situa-se entre o corpo físico e o perispírito, entre o corpo físico que nós chamamos de corpo astral ou emocional. No homem ele serve de canal para a descida desse resíduo cancerígeno, esse resíduo mórbido, esse elemental virulento, esta força resultante da magia mental, verbal, antifraterna e etc. Ele vai se transferir novamente para a carne por intermédio, mesmo após a extirpação, ele vai continuar se transferindo, mesmo após a amputação, ele vai continuar sendo transferido se ele ainda existe por lá. Então não é porque eu extirpei ou amputei que ele vai parar, que a torneira vai fechar. A torneira que fecha é a própria transformação do morbo ou a nossa mudança, o nosso esforço extremo para essa transformação. E por vezes esta incursão, esse ataque, essa invasão é ainda mais virulenta e irritada ao formar outra vez o neoplasma maligno. E desanima o mais abnegado cirurgião que se tenha devotado hábil e demoradamente a eliminar o menor resquício do tecido enfermo, que nós chamamos de arrancar pela raiz o tumor. E o médico fica desanimado porque não houve a mudança do paciente, se ele sabe que a causa está no paciente. E se ele não sabe, fica mais desanimado que ele pensa que é a sua técnica que falhou. Se ele pensa que o câncer está no físico somente. Porque eles estão combatendo o efeito, pensando que o câncer está somente ali. Então, e por vezes, essa nova incursão, que é esse novo ataque, que é a recidiva, essa investida, essa invasão, é ainda mais virulenta, porque ele já foi agredido, extirpando o meio que ele estava manifestando. E agora ele volta mais violento, mais irritado, e ao formar outra vez um neoplasma maligno no tecido adjacente ou mais distante, e vai desanimar o mais abnegado cirurgião que se esforçou, que se devotou hábil e demoradamente para eliminar o menor resquício do tecido do enfermo, mas fisicamente falando, sem saber, às vezes, que a causa estava no psíquico, no emocional
e até na parte moral e espiritual do enfermo. Finalizando a primeira pergunta, tome mais água e vamos para a segunda e última. Mais exatamente, agora a amputação e extirpação em si. Poderias configurar-nos, por hipótese, algum exemplo mais objetivo de qualquer órgão ou membro do corpo físico que, depois de ser operado, se tornasse canceroso devido à nova incidência do elemental primário e mórbido? Que dizeis atuar pelo perispírito? Então, suponde então um indivíduo que, por hipótese, já que ele pediu uma hipótese, apresente uma formação cancerígena no dedo anular, no da mão direita ou no da esquerda. E aqui, no caso, ele escolheu a esquerda. Então, no dedo anular da mão esquerda. Então, está ali o câncer manifestado. Depois de habilmente amputado o dedo anular esquerdo, aqui, o dedo canceroso, eis que o câncer o ataca ocultamente, atingindo também os dedos da mão, os demais. E agora? Pensarmos que ele só estava aqui. Tirou pela raiz. Então, observou e cortou ao extremo. Pensou que havia extraído totalmente o câncer. Então, depois de habilmente amputado o dedo canceroso, eis que o câncer ataca ocultamente, atingindo também os tecidos da mão. Falei os dedos, mas os tecidos da mão. Mas é os dedos e todos os seus tecidos, mas agora da mão inteira. É indubitável, que não se pode duvidar, que o cirurgião especialista no gênero, o oncologista, prevendo uma nova incursão cancerosa, uma nova invasão, um novo ataque, uma nova recidiva, não hesita em cortar a mão afetada, evitando assim que o braço do paciente seja atingido. Então, não pensa duas vezes, vai ver até onde foi as raízes que estão afetadas, vai cortar a mão para que o braço não seja afetado. Mas não houve a mudança. O tecido mórbido está lá no perispírito, por intermédio do duplo etérico, está extravasando, está vertendo de lá para cá. Mas realmente a enfermidade insidiosa, traiçoeira, persiste sorrateiramente. Amputada a mão, eis que o antebraço também se mostra infeccionado e, sendo cortado o antebraço, é preciso depois decepar o resto do braço, já irremediavelmente contaminado. Enquanto o morbo prossegue em sua excursão, agora viajando por todo o corpo, perispiritual e físico, impiedosa, essa excursão agora não é incursão, não é ataque, agora é viajando daqui para ali, impiedosa, dilacerando, até levar fatalmente o enfermo ao túmulo, porque vai passando de um membro para outro. Embora a medicina mobilize todos os seus mais eficientes recursos para tentar deter a situação desde o início. Porque aqui está apenas o efeito. Mas realmente a enfermidade insidiosa, traiçoeira, sorrateiramente
o conteúdo continua lá no perispírito, a magia mental continua, verbal, antifraterna e etc., a alimentação indevida, isso ou aquilo, atinge a mão, atinge o antebraço e vai se espalhando por todo o corpo, mesmo decepando o resto do braço, que já está irremediavelmente contaminado, ele continua a sua excursão até levar o enfermo para o túmulo, no sentido de não haver a cura física, porque não houve a transformação eficiente no plano psíquico-emocional e até moral e espiritual. Então, sobre a nossa visão espiritual, então, observamos que esse fenômeno mórbido de recidiva cancerígena processa-se independentemente do contágio propriamente físico, porque não vai depender de um tecido físico de alguém que está canceroso, colocando ele no meu corpo, isso não vai me contaminar se eu não tenho o morbo deletério e os órgãos predispostos a isso. Ou da incursão, do ataque das células afetadas na circulação da rede sanguínea ou linfática. Mesmo que coloque lá na rede sanguínea ou linfática, se eu não tenho as matrizes, se eu não tenho ambiência, não vai haver esse contágio. Então, sobre a nossa visão espiritual, ele está vendo lá o ser como um todo. Então, observa que o fenômeno mórbido da recidiva, no caso da cancerígena, processa-se independentemente do contágio propriamente dito, ou propriamente físico. Então, independe, porque é o psíquico interferindo no físico. Ou da invasão, da incursão das células afetadas, né, na circulação da rede sanguínea ou linfática. Então não vai depender disso, mas sim desse elemental virulento, esta força criadora que se tornou destruidora, este energismo mórbido que está ainda alimentando estas células cancerígenas. O tóxico subversivo, aquele ser que tornou-se rebelde, avesso às leis de equilíbrio e de harmonia, age através do duplo etérico, que é o molde, a forma da forma física, intermediário entre o perispírito e o corpo. Ele está agindo ali. E concentra-se novamente sobre os órgãos ou membros que se apresentam mais vulneráveis após as extirpações cirúrgicas. Então, esse tóxico, esse morbo deletério, subversivo, esta energia que era harmônica, pacífica, se tornou agressiva pela maldade, maledicência, inveja, calúnia, tudo mais que já falamos, através do duplo etérico, do modelo organizador biológico, da forma energética que compõe a forma física. Cada órgão aqui no físico tem a sua matriz por lá. Ele é intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Vai encontrar-se novamente sobre os órgãos ou membros que representam que se apresentem mais vulneráveis após as extirpações cirúrgicas. Então não houve a mudança, não houve a alimentação devida, não houve o fortalecimento psíquico, emocional, moral e espiritual. Continuam enfraquecidos esses tecidos e essa energia vai invadindo tanto o modelo organizador biológico, às vezes dilacerando-o também, e chegando aqui no físico, dilacerando o DK também. Porque doenças do corpo geram doenças na alma. E doenças na alma geram doenças no corpo, como afirmou André Luiz. Tomem mais água.
Quando o médico corta o dedo afetado de seu paciente, apenas susta, impede momentaneamente, impede por algum tempo a descida do morbo cancerígeno, porque é para ali que ele estava vertendo, por extirpar-lhes a zona de vertência morbosa para a carne. Então, a zona pela qual ele vertia no decurso do tempo repeticiamente. E que depois prossegue pelo braço do perispírito, lá no perispírito, no modelo organizador, vindo para o modelo organizador biológico. Desce mais adiante, convergindo para a mão e sucessivamente. Então, e depois prossegue pelo braço do perispírito e vai descendo na direção da mão e sucessivamente. Pelo antebraço e braço que vão sendo repeticiamente sendo amputados como medida desesperada de salvação e de nada adiantando porque não estanca o morbo deletério que está lá no perispírito. Então o médico corta o dedo afetado de seu paciente, aparentemente sarou. Então apenas por algum tempo paralisou essa descida do morbo cancerígeno. Extirpou-lhe a zona de vertência, pela qual vertia o morbo deletério de lá para cá, do perispírito para a carne. E depois prossegue pelo braço do perispírito e vai descendo diante e convergindo para a mão e sucessivamente. Depois antebraço, depois o braço, que é a parte aqui do cotovelo até aqui, e vão sendo repeticiamente, respectivamente, falei errado aqui anteriormente, vão descendo respectivamente e vão sendo amputados como medida desesperada de salvação. E se chegou aqui, o que fazer se ele invadir? Aí não tem como amputar parte do tórax, vai ficar meio complicado. Mas pode tirar os órgãos internos. Às vezes tira até parte, mesmo sendo assim. Se for para as costelas, tira lá tanto e vai mutilando a pessoa sem resolver a problemática. Combalindo-se o enfermo pelos consecutivos choques anestésicos e operatórios que envenenam-lhe o fígado ou o pâncreas, os anestésicos, e quase nos enlouquece quando nós tomamos. Eles vão envenenando o nosso fígado, nosso pâncreas, e ainda os choques de ser mutilado. E amargurado psiquicamente pelas constantes mutilações, ainda se torna campo mais vulnerável para reincindiva tóxica, quando agimos assim. Na forma de nova tumoração, a lembrar detestável vasilhame vivo de veneno. Porque é assim que é esse morbo deletério. Então está ali um vasilhame vivo de veneno, mas na sua totalidade. Então o paciente vai combalindo-se, vai enfraquecendo pelos consecutivos choques anestésicos e operatórios, porque são dolorosos, e ainda os venenos das anestesias, que vai prejudicar o pâncreas e o fígado, e amargurado psiquicamente pelas constantes mutilações que ele não consegue digerir, por não compreender que o câncer não está no físico. A sua esperança era que arrancasse o órgão, fizesse a rádio, a quimio, isso aqui resolveria o problema.
e se torna campo ainda mais favorável para a recidiva tóxica, porque ele fica revoltado, fica mais rebelde, amargurado, depressivo e assim por diante. Então, na forma de nova tumoração que vai aparecer, a lembrar detestável vasilhame vivo de veneno. Esta foi a nossa aula de hoje, mais curtinha, porque era o final desse material. E vamos fazer as cenas dos próximos capítulos um pouquinho mais longa para compensar aqui. E aí, o que acharam? Não são obrigados a acreditar em nada, nem em nós, nem no Ramatiz, nem na espiritualidade. Só pense a respeito. Saia do corpo, pedindo que te mostre de forma consciente e veja a causa. Pergunte aos espíritos se você é espírita, se você é teosofista, você estuda a vida, você estuda o cosmos, se você é um rosacruciano, se você é um esoterista ou esoterista, faça isso. Ou qualquer outro segmento científico, filosófico, religioso, busque os meios. Chegue às suas conclusões. Então agora, considerações sobre cirurgia e a radioterapia no câncer. Que dizeis sobre o tratamento do câncer pela radioterapia? Enquanto alguns médicos o consideram de efeitos surpreendentes, outros o condenam como de efeito pernicioso sobre o organismo humano. E nós estamos vendo isso aí hoje claramente, essas duas vertentes. As radiações em excesso podem afetar e influenciar a corrente sanguínea, atuando diretamente sobre os órgãos hematógenos, responsáveis pela produção de sangue, tais como o fígado, o baço e a medula óssea. Esses são os órgãos que são responsáveis, os órgãos hematógenos, nos quais vão ser fabricadas essa moçadinha aqui, ó. A hemoglobina, a oxemoglobina, a hemocisteína e a bilirrubina e a hematina. Se eu falei algum nome errado aí, vocês desconsiderem. Então, esses são os órgãos hematógenos e aqui o que são produzidos neles. Nós poderíamos até ler para vocês, mas só pôr lá no mestre Google, ele vai falar o que significa cada um dessa moçada. Nós até fizemos a pesquisa aí, a colocarmos as telas para não cansar vocês. Quem sabe a gente pode, na próxima aula, discorrer um pouquinho sobre cada um desses universos infinitesimais. Então, quando a radiação é demasiadamente forte, chega a reduzir a formação dos glóbulos brancos e a provocar a morte pela leucopenia. O que é leucopenia? Diminuição do número de glóbulos brancos, os leucócitos, no sangue. Nosso sistema imune vai ficar tão fraquinho que a gente morre de uma gripezinha. Quase igual à síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome da imunodeficiência mesmo, da AIDS. Então, sob determinada frequência que isso vai acontecendo, essa radioterapia, pode-se dar o fenômeno oposto, em que a proliferação desses glóbulos brancos acontece de tal monta que gera a fatal leucemia. Agora é o aumento deles. Eles vão sendo produzidos pela agressão e aumenta de tal forma que ataca o próprio organismo. A radiotermite, o
O que é a radiotermite? É uma lesão cutânea resultante da utilização de raio-x ou de substâncias radioativas. No caso aqui, a radioterapia está aí. Então, a radiotermite se congestiona e pode mesmo se liquefazer, como se diluísse enquanto o baço diminui de tamanho. Estou assombrando vocês, isso é a realidade. Cada um fica à vontade para pensar o que quiser. Em alguns indivíduos menos resistentes, moral, espiritual, psíquica, emocional e fisicamente, degeneram as gônadas, os ovários femininos e as glândulas masculinas, que são os testículos masculinos. E em certas mulheres atrofiam-se os folículos de Graafi, tendo-se verificado a esterilidade em ambos os sexos, só com o efeito da radioterapia, atacando tanto os ovários quanto os testículos. Aqui nós colocamos só o do folículo para que vocês possam. Então, folículo de Graafi, também chamado de folículo antral ou folículo maduro, é uma estrutura ovariana que contém um ovócito secundário, segundo a Pamela, que vai ser óvulo lá mais para frente, em desenvolvimento, porque o óvulo em desenvolvimento ainda não é apenas um ovócito, pronto para ser liberado na ovulação. Então ele se caracteriza por um grande espaço cheio de líquido, chamado de antro, e por células foliculares que o envolvem. E aqui, no caso, vai sendo gravemente afetado pela rádio. Agora, vocês não têm que acreditar em nada disso. Vocês vão buscar as informações e vão pensar a respeito. Eu estou dividindo com vocês dentro da nossa própria experiência e o nosso processo de modificação da causa para que desapareça o efeito. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.